Estamos de volta com o quadro Você é um Sucesso em Debate. E hoje com a nossa tradicional bancada, o Emmanuel Júlio, que é produtor de vídeo, e também o pastor Carlos Alberto, que é diretor aqui da TV Amazônia. E o nosso objetivo hoje é fazer um debate sobre esse momento que o Brasil está vivendo. Fala-se crise para cá, crise para lá. Hoje a palavra mais pronunciada nos meios de trabalho, no mundo dos negócios, chama-se crise. E nós não iríamos nos furtar essa oportunidade de falar dentro de uma visão nossa, né, de uma visão aqui dentro de Santarém, e com isso abrir, né, esse debate para que a gente possa ter uma opinião mais sensível e balizada sobre esse assunto. Crise econômica brasileira, que crise é essa? Boa noite, Paulo. Boa noite para você que está nos assistindo. Olha, no mundo corporativo dizem que aquele que supera, né, nesses momentos de crise, eles têm que procurar solução, né, para, no caso, se superar e continuar a sua trajetória como vencedor. Então eu diria o seguinte, que nos momentos de dificuldades ou de crise, aquele bom empreendedor, ele tira uma lição positiva para continuar crescendo na adversidade. Paulo, você falou em crise, assim, existem hoje no Brasil várias crises, vários níveis de crise, né? A crise política, a crise ética. Existe um momento, né, muito interessante a ser ponderado. O Brasil passa um momento, eu diria, até de transição, né? Porque o mundo todo mudou. A situação é muito diferente daquela de 10, 20, 30 anos atrás. Hoje, as ferramentas de tecnologia nos dão a condição de verificar exatamente agora, por exemplo, o portal da transparência, que você vai buscar as informações mais melindrosas, mais escondidas, hoje estão ao alcance de todo mundo. Então, assim, hoje, como ninguém se esconde mais, né, as falcatruas, a corrupção, aquela enrustida, aquela que vem já de muitos anos atrás, elas começam a vir à tona. Agora, essa crise, ela é uma crise de gestão, ela é uma crise estrutural do sistema econômico, ou ela é uma crise midiática? Eu colocaria o seguinte, eu acho que a crise midiática, ela vem por extensão, né? Ela está lá no rabo, na ponta. Eu acho que é a crise de gestão, né? A gestão é a situação macro, né? Na gestão estão os posicionamentos, as decisões de governo e tal. E aqui embaixo, analisando a microeconomia, por exemplo, aqui está a gerência. Então existe uma distância muito grande entre a gestão, onde se decide, e aqui embaixo a gerência, que é a micro, né, onde apenas as pessoas fazem aquilo que foi determinado. Então, assim, a crise é muito mais de gestão, né? Por falta de direcionamento, a economia sempre foi um problema para o Brasil. Há muito tempo que nós estávamos vivendo uma situação confortável, né? Já tem mais de 20 anos que nós vivemos depois do Plano Real. O Brasil passou a viver um momento interessante na sua economia, né? Para quem é mais velho, como nós, o Brasil já viveu um período de tremenda oscilação na economia, dificuldades, inflação, moeda desvalorizada, e parece que, assim, chegou um momento, claro que a economia ela oscila sempre, né? Para mais e para menos. Então, assim, ameaçou o momento de que ela poderia, o que era uma ameaça, virar inflação, e não houve a contenção em tempo hábil, né? Para que ela ganhasse a proporção que ganhou, né? E hoje nós vemos uma situação difícil, mas existem casos, num passado recentíssimo, né, que houve contorno da situação. Por exemplo, os Estados Unidos, 3, 4, 5 anos atrás. A economia deles também baqueou e hoje eles se reequilibram, já estão numa situação mais confortável. Vamos esperar que toda a categoria da iniciativa privada possa se refletir no poder público, né, a serviço da nação brasileira. O interessante é que o Brasil é a sexta, sétima economia do mundo atual, e nós passarmos por esse período de crise. O que acontece é o seguinte, a gente
está comentando aqui os fatos, acontecimentos, ninguém é catedrático aqui em economia, mas isso é muito fácil quando você lidar com a economia, com o trabalhador, o microempresário, o grande empresário, né? Então, a economia ela é baseada em seguinte: você só gasta aquilo que você tem, que você arrecada, no caso, né? O que você recebe. Pergunte para uma dona de casa se ela vai ao supermercado. Ela só vai gastar aquilo que realmente ela tem para gastar. Então, tem que haver um equilíbrio entre aquilo que você ganha, que você arrecada, e aquilo que você gasta. O que me parece no Brasil, o que está acontecendo é o seguinte, é que estavam gastando mais do que estava se arrecadando. Em contrapartida, agora, eles tentam equilibrar tudo isso aumentando a carga tributária para entrar mais dinheiro. Então, alguém está pagando o pato. E é o cidadão brasileiro, é o povo brasileiro, né? É o trabalhador brasileiro que vê o seu poder de compra sendo reduzido por causa de se pagar mais impostos. E também tem a questão da inflação, que tudo aumenta, né? Então, a gente vive essa situação. Então é um problema de gestão. Com certeza. Um problema... liberaram muito dinheiro de empréstimo, né? Liberaram muito crédito. Isso aí também não travou um pouco a economia? Foi um fato positivo até. A produção cresceu e só cresce quando existe esse impulso, né? Os empréstimos, né? Esse acesso a financiamento para bancar a produção. Agora, o que eu acho, na verdade, Paulo, que o maior problema foi a corrupção, né? Que não é uma especialidade do atual governo. Nós temos que analisar que a corrupção no Brasil, ela já vem de muito tempo, né? Ela é cultural. É cultural, né? É conjuntural. Então assim, porque qual foi o governo que antecedeu, por exemplo, o PT? O FHC, lá tinha um cara lá chamado Eduardo Jorge, que era um problema. A Veja sempre trazia matérias sobre ele e tudo mais e tal. Então assim, não é uma atribuição do PT. Dos militares isso sempre historicamente. Historicamente sempre houve isso. Então é o seguinte, esse é um mal a ser extirpado. É fácil? Não é fácil. Então assim, nós temos que corrigir muitas coisas, especialmente no que diz respeito à corrupção. É isso, pastor. Porque a Lava Jato hoje é a maior pesquisa, né, investigação de corrupção do Brasil. De longe ganha o mensalão. É um absurdo, né, o que a gente vê nessa Lava Jato, cada número que sai, cada conta no exterior. É verdade, né? Lamentavelmente, o Brasil tem sido um antro de corrupção. E lamentavelmente, quem quem paga essas contas é a população brasileira, né? Somos nós, né? Exatamente, né? Porque os nossos governantes, os políticos que nós elegemos, que é para ser o representante legítimo do povo, eles simplesmente vão para lá para fazer acordos conchavos para benefício próprio, e se não for próprio, mas para os seus próximos, para os seus familiares. E é isso que a gente vê aí, né? Quando puxa investigação de algum político, aí você vê que a corrupção são milhões, né? Eu pergunto, Emmanuel Júlio, e chega no Lula? Paulo, se ele deve, ele vai ter que pagar. O que não pode, por exemplo, então eu sou idiota, tu é mais idiota ainda e o pastor mais ainda. Porque é o seguinte, nós estamos aqui na batalha há quantos anos? Batalhando e não sei o que, e papapá, iniciativa privada e tal. O filho do Lula, em questão de alguns meses, ele vira milionário. Através de quem? Do pai, do prestígio do pai, tráfico de influência e tudo mais e tal. Isso é o que se presume. Isso é o que dizem os jornais e tudo mais e tal. Se ele dever, ele vai ter que pagar. Se não dever, se nada for provado contra ele,
O problema é que ele pode ser igual o Surubim, igual o Maluf, né? O Maluf também teve vários escândalos, muita acusação, mas até hoje ninguém conseguiu grampear o Maluf. Algumas vezes teve aí uns 2, 3 meses na cadeia, mas já saiu e tá tudo bem. Mas Paulo, a gente tem que acreditar nas instituições do Brasil. Na verdade, ultimamente, como o próprio Emmanuel falou, tem se fortalecido. E isso até devido, são muitas situações que acontecem no Brasil, principalmente de corrupção, e hoje eu diria que as linhas investigatórias, tudo aquilo que está acontecendo, principalmente com relação à Polícia Federal, né? Então, eles realmente estão fazendo um bom trabalho, né? Diga-se de passagem, e eu creio que hoje as investigações que estão sendo feitas e chegando também nesse alto escalão aí de alguém que se achava acima do bem e do mal, que poderia meter a mão, roubar o dinheiro público, né, o erário público, hoje eles estão vendo que é bem diferente, né? E é claro, a questão da própria presidente de ser ou não ser investigado, ela agora no mandato dela, no exercício do mandato, ela tem um fórum privilegiado, né? Que depois depois que deixar o mandato, pode complicar. Com relação a ela, só é mais essa questão das contas, né? Que é uma lei, né? Que tem as diretrizes orçamentárias, né? De que o gestor público ele tem que prestar conta anualmente, né? E a Controladoria Geral da União, ela faz isso, né? Então, a lei diz que as contas, que elas não sendo aprovadas, as contas anuais do exercício anterior, se não forem aprovadas, o gestor, ele perde o mandato, ou pelo menos é suspenso por 8 anos. Entra em xeque, né? Uhum. Estamos no quadro Você, o Sucesso em Debate, falando sobre a crise no Brasil, e daqui a pouco a gente retorna para falar. E agora, o que fazer diante da crise? Não sai daí, daqui a pouco a gente retorna.